Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas para a gente poder equilibrar nossas emoções no nosso trabalho de ser mães. Vamos tirar o trabalho. Eu gosto sempre de falar sobre essa frase aqui que eu coloquei no final do livro, que é: ser mãe é uma tarefa cansativa, mas não precisa se resumir a isso, né? E por que eu quero estar trazendo esse livro? Esse livro eu fiz com a intenção de estar ajudando as mães a não passarem pelo que eu passei, que é ser mãe de três, no meu caso lá, 21 anos atrás, e eu não tinha a menor ideia de nada disso que eu fico falando para vocês hoje aqui, e que me fizeram muito mal. Eu me perdi de mim, eu me desconectei comigo mesma, eu vivia numa vida no automático, eu não sabia olhar para as minhas necessidades, sempre fazendo pelo outro, trabalhando, cuidando de filho, trabalhando, cuidando de filho. Me desconectei do meu lado, mulher também. Então eu tô aqui justamente para que vocês não façam como eu fiz. Então vamos estar junto aqui para a gente poder estar olhando e fazer diferente. Então deixo aqui o convite para vocês, para quem tiver interesse, só entrar na indústria, que lá tá esse livro bem legal, que é um livro que eu sigo como o guia dentro do nosso grupo de mães, que ajudam mães, que são um grupo de mães incríveis que a gente acaba dividindo experiências, aumentando esse coletivo no sentido de que estamos juntos, está todo mundo no mesmo barco, ninguém é diferente de ninguém, no sentido de eu não passo por isso, ela não passa por aquilo, passamos, talvez com intensidade, com duração e com frequências de uma forma diferente. Então a gente está aqui hoje para falar sobre dicas para estar equilibrando suas emoções no dia a dia. Então primeiro a gente tem que falar sobre as emoções. Onde moram nossas emoções dentro da gente? Ela mora dentro do que a gente chama de estado de criança. O que é isso? Vamos falar rapidinho aqui. É como se nós estivéssemos com três partes funcionantes no nosso cérebro. Essa parte aqui é uma parte que tem a crítica, a cobrança e o julgamento, que vem lá de trás da sua infância, de como você aprendeu a estar se posicionando frente a essas situações onde envolve crítica, cobrança e julgamento. Essa parte aqui é onde tem as nossas emoções, onde tem a sua tristeza, onde tem a raiva, onde tem a alegria, onde tem a forma como você aprendeu a lidar com isso lá atrás. Será que eu pude falar sobre o que eu sentia? Será que eu tinha que engolir? Será que eu tinha que usar máscaras falando que estava bem quando eu não estava bem? Então é isso aqui que ela vai estar trazendo pra gente. Tanto essa parte quanto essa, elas agem automaticamente, você não para pensar. Quando você vê, você já falou que não devia, você já gritou, você já xingou, você já bateu, você já explodiu, você já... enfim. E aí você morre de vergonha. Aí você fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Isso tudo acontece por quê? Porque a gente não está usando essa parte aqui, que é a parte que para, processa, decide, toma uma atitude. Agora, gente, o que acontece? Se eu não sei que dentro de mim, então tá aqui dentro de mim, mora essa parte, que é o estado de eu criança, e que aqui dentro tem a nossa criança interior, foi aquela criança que eu fui um dia, a gente não vai conseguir se acolher, a gente não vai conseguir nem saber quais são os nossos desejos, quais são nossas necessidades, e a gente vai só tá repetindo um padrão absorvido dentro de uma cultura que você viveu, ou na cultura que você vive, do tem que. E aí você se abandona. Aí você se perde em você mesmo. E eu posso dividir com vocês que eu fiz isso a vida inteira. Até quando eu fiz um teste num curso que eu estava fazendo, falando sobre traços de caráter. E uma das, assim, que aplicou o teste, falou assim, não, você tem um traço que é um traço que precisa ser cuidado, é um traço que é frágil, é um traço que... Enfim, eu olhava e falava assim, não sou assim não. Não. Por quê? Porque eu aprendi a ser forte, a cair, levantar e não reclamar no sentido de reclamar sim, reclamar a gente reclama, né? Mas no sentido de tem que, ponto. Se, como dizia uma pacientinha minha, falou, não tem tu, vai tu mesmo. Só que a vida não precisa ser assim. A gente não precisa ter esses impulsores que fazem com que a gente siga como se fosse um script de vida, de eu ter que ser forte, ter que ser apressada, ter que ser esforçada, ter que agradar sempre, ter que ser apressada. Não precisamos fazer assim. Então, quando a gente fala de controlar nossas emoções, aqui dentro desse livro tem uma coisa que é muito legal, que eu gosto de estar, e vou estar trazendo para a gente estar falando hoje, que é quem que conduz a nossa vida, quem que conduz a nossa maternagem, né? Quem que é a pessoa que está lá de pronto para estar resolvendo os problemas, de pronto para estar lidando com as situações conflituosas, é a nossa criança ou é o lado adulto? Eu acho tão bonitinho esses desenhos, dá uma olhada. Então é assim, quem que está controlando a nossa vida aqui? É a sua mulher, essa parte aqui, ou é essa parte aqui? É a sua criança que está controlando a sua vida. E quando a gente está falando da mulher,
a gente está falando de uma pessoa que reage aos problemas de uma forma por limite, sabe falar não, se trata como a pessoa mais importante do mundo. Será que você faz isso? Será que você se respeita? Será que você se posiciona quando você está cansada, quando você está irritada? Você pede ajuda? Você aceita um elogio? Você pede aquilo que você precisa? Não entra num loop de pensamentos sabotadores, destrutivos e críticos. Será que você não fica terminando o dia o tempo inteiro? Você devia, eu deveria, eu poderia. Será que você não faz isso? Entende que nem tudo sairá do seu jeito, gente. Isso aqui é uma coisa incrível das mães. Muitas mães querem que tudo saia do seu jeito. E arrumam encrenca por causa disso. Então, se a gente não está fazendo isso, é porque a gente está no nosso lado infantil, na nossa criança comandando nossas vidas. E se a nossa criança está comandando a nossa vida, a gente não vai conseguir controlar nossas emoções. E aí você vai falar para mim assim, a fulana falou tal coisa, eu fiquei magoada. Eu fiquei chateada com o que a mãe falou do meu filho. Eu fiquei chateada porque meu marido falou isso e me ofendeu. Como que ele não viu que eu estava precisando de ajuda? Quem fica chateada, irritada, tristinha, não é adulto. Porque o adulto ele vai pegar o cérebro racional dele, que é esse amarelinho aqui, ele vai falar, peraí, aconteceu isso, a fulana falou isso da minha filha, fiquei pé da vida, porque eu não concordo, e aí o que eu vou fazer com isso? Fulana, você falou isso da minha filha, eu não concordo, você pode até achar, mas eu não concordo, eu espero que na próxima vez você seja mais respeitosa. Eu resolvo. Qual é o problema? Como resolvo? Qual é o problema? Como resolvo? Então, essa é a dica primordial, número 1. Tem um problema, resolve. Segunda dica, não fique no triângulo dramático. A gente cai no triângulo dramático para ficar só remoendo o problema. Eu tô chateada porque aconteceu tal coisa. Daí você pega o telefone e liga. Nossa, você não sabe que a Claudinha falou de mim. Ela falou que eu não tô nem aí pros meus filhos, porque eu só trabalho, porque não sei o que, onde já se viu, porque ela também não faz nada, ela fica só em casa. E aí está buscando alguém para salvar desta pessoa que foi perseguidora, falou a Claudinha, que perseguiu ela, falando que ela não era uma boa mãe, e ela se sentiu vitimizada. Isso é triângulo dramático. Então, se você está nesse triângulo dramático, tem que sair. Então, segunda dica, perceba-se no triângulo dramático. Quando você está no triângulo dramático, só fica reclamando. Terceira coisa, não reclame daquilo que você permite. Assuma a responsabilidade da sua vida para você. Faça as suas próprias escolhas. Para de achar terceiros. É culpa do fulano, do Beltrano. Não, a sua. Se a sua vida está ruim, se a sua vida está bem ruim, você é responsável por isso. Então a gente tem que ter isso claro. Quarto, eu preciso estar conectando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Para eu estar lidando com as emoções do dia a dia, que são inúmeras, gente. Como eu disse, é cansativo ser mãe, mas não precisa ser assim. Então, eu preciso estar chamando para mim a responsabilidade do que eu estou fazendo com a minha vida. De pôr limite ou não pôr limite? Outra dica, pôr limite ou não pôr limite? Qual é a minha dificuldade em pôr limite? E a última que eu quero estar trazendo é, quantas vezes eu falo sim, só que na verdade eu queria falar não. Então, vamos olhar para tudo isso, vamos fazer essas reflexões, lembrando sempre dos 4 itens que eu trabalho no grupo humano. Primeiro, preciso buscar autoconhecimento. É isso que eu estou oferecendo aqui para vocês. Vem para cá, vamos fazer parte desse grupo, vamos criar uma comunidade para a gente poder estar falando dessa maternidade de uma forma mais gostosa, não tão pesarosa. Sabe, tem que, um monte de coisa. 2, aceitação. Para eu aceitar, eu tenho que saber quem eu sou. Eu sabia. Tem um monte de coisa que ficou muito claro. Em termos de temperamento, de perfil de personalidade, de traços de caráter, de N coisas que me ajudaram muito a olhar para mim. Terceiro, criando ferramentas, que é o que a gente aprende no grupo de mães. E por último, a gente aprende a agir de uma forma diferente. E aí que é legal, quando a gente aprende tudo isso, a gente troca. E aí tem umas que vão fazer de uma forma mais leve, outras vão ter mais dificuldade, vão trocando e vão se encontrando e vão se achando, e todo mundo remando no mesmo barco. Para onde? Para o mesmo lugar, que é ter uma maternagem respeitosa, que a gente possa ter conexão, que a gente possa ter empatia e que a gente possa ser respeitoso, primeiro conosco, depois com os outros. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, acena o sininho, divida, compartilha e vamos esperar o próximo, que logo mais tem mais assunto muito gostoso pra gente falar sobre o MAN, grupo de mães que ajudam mães. Até!